É o nosso convidado, palestrante e monitor da mesa, meu queridíssimo amigo, fundador do Grupo Corsa, um dos fundadores do Grupo Corsa, faz parte da história do movimento LGBT brasileiro, maior orgulho ser amiga dele. E aprendi muito com ele, agradeço muito. Ele é mestre e doutorando em educação pela USP e vai ser o monitor da mesa. Então, palmas para o Lula, por favor. Temos também a honra da presença da professora doutora Jaqueline de Moraes Teixeira e professora doutora Silvana de Souza Nascimento, da Antropologia da USP. Está presente? É uma honra para nós, né, ter essas pesquisadoras. Tem mais uma. Tem, especializadas que vocês fizeram um trabalho de gênero, né? Aí vocês vão poder falar um pouco para nós. Além delas, nós temos também a honra de ter uma mãe facilitadora do GPH, né, que também é educadora, Mércia Falsini. Mércia, ela trabalha com educação, né, tem experiência, uma vasta experiência, e vai participar da mesa também como uma mãe do GPH. Então, o Lula vai moderar. Boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo a Edith, ao GPH e a todo mundo que ajudou a organizar esse seminário pelo convite, né? Fiquei muito honrado, muito feliz. A Edith diz que ela aprende comigo, mas na verdade é o contrário, né? Ela também é minha mãe, viu? Aliás, antes de você, tá? Mas nós não vamos brigar, por isso que nós somos irmãos, né, Dimitri? E aqui, então, a gente tem, como vocês viram pela apresentação da Edith, né, a Jaqueline, a Silvana e a Mércia, e eu vou pedir para elas próprias se apresentarem, tá? Então, eu queria fazer inicialmente uma breve reflexão sobre a importância da gente pensar gênero e diversidade sexual no contexto da educação, né? Eu tinha pensado uma série de coisas para falar, que eu anotei aqui, mas a fala do Dimitri me fez pensar numa coisa, porque a fala dele é muito incisiva, muito instigante, ele vai ali, né, no cerne da questão. E de como, né, a nossa falta de direitos é uma falta de direitos generalizada, né, como ele mostrou, num sistema judiciário que está aí para nos controlar, basicamente, né? E eu fiquei me perguntando, em tudo aquilo que ele falou, e particularmente na questão das pessoas trans, como é que a gente traduz isso para o cotidiano de uma escola? Que na verdade esse tem sido o meu trabalho, né? O ano passado eu participei de um projeto de formação de professoras e professores em Guarulhos, né? Na rede municipal. Eles não pagaram até hoje, mas, né, eu já conversei com a Ana Marques, ela me falou que ela vai ajudar, né, já que ela está lá enfronhada no secretariado. Então, esse é o desafio, né? Porque tradicionalmente, né, a educação, ela tem sido, né, ao longo dos séculos, e principalmente desde a invenção da escola, né, que a educação é mais antiga do que a escola. A escola, na verdade, é uma coisa relativamente recente, ela é mais ou menos fruto da Revolução Francesa. Então, a gente tem aí de um pouco mais de 2 séculos de escola. Mas esse modelinho, né, de a sala de aula, né, no espaço fechado, com as carteiras, em que os alunos ficam de costas um para os outros, né, em que você tem um quadro que ali vai ser apresentada a verdade, a ciência, né, por alguém habilitado que está ali de pé, falando essas coisas, esse modelo é muito antigo.
e hoje a gente está vendo que ele está superado, né? Que com todas as mudanças que aconteceram nos últimos tempos, principalmente graças à tecnologia, como é que então a gente faz com que essa escola seja um lugar de vida e não um lugar de passividade, porque você ser obrigado a ficar sentado numa carteira durante 4, 5 horas é uma coisa absolutamente inútil, né? Inútil não, mas ineficaz, né? Hoje em dia. E, então, nossos corpos estão lá, né? Os corpos das alunas e dos alunos, e esses corpos são sexuados, esses corpos se expressam, né? Em termos de gênero, e isso, na verdade, é tratado quase, né, da mesma forma como o Dimitri estava falando, no direito de ou é homem ou é mulher, é masculino ou feminino, e mesmo, né, vamos até imaginar que não existissem LGBTs, que no mundo em que existisse só homens e mulheres, hoje a gente sabe que as identidades masculinas e as identidades femininas são múltiplas, né? Mas a escola continua trabalhando com um modelo, né, de aquilo que é o bom aluno, a boa aluna, que a gente sabe o que é, né? A boa aluna é que tem aquele caderno bonitinho, todo, né, desenhadinho, e o aluno dele não se cobra isso, né? Então, quer dizer, já começa aí, né, o rigor, a disciplina que se cobra das meninas não é a mesma que se cobra dos meninos, né? Aí depois eles viram uns ogros, né, no ensino médio, ninguém sabe por quê, né? Mas, de repente, já estava ali desde do comecinho. E, então, levar essa discussão para a escola, né, que é um lugar que funciona na base das regras, né? Então, tem regra para tudo, né? E aí a gente conseguir um espaço de liberdade em que a gente possa romper minimamente com essas regras, né? Sobretudo na questão da expressão daquilo que a gente é, daquilo que cada pessoa é ou pode ser, é o grande desafio. E aí, então, enfim, eu teria mais coisas para falar do ponto de vista de conteúdos que são importantes trabalhar, mas eu não queria me alongar, até porque eu tenho muita curiosidade de ouvir 2 antropólogas e uma mãe facilitadora. Eu fiquei pensando hoje, né, que como na verdade a gente tem em casa, né, em geral, a experiência de mães complicadoras, né? As mães complicadoras são aquelas que tornam a vida de LGBTs mais difícil, né? Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Que bom que existe, né? Umas complicam, mas outras facilitam, né? E então a gente vai ouvir essas experiências, né? E eu só brinquei com a história da antropologia porque eu comecei a fazer mestrado, mas não terminei no Museu Nacional, e a antropologia foi muito importante na minha formação por trabalhar a noção de cultura, né? De que aquilo que a gente vive em sociedade foi construído, não é simplesmente uma decorrência da natureza. E isso, né, eu acho que é chave para a gente pensar a sexualidade, né? A sexualidade, a gente constrói a nossa própria e a sociedade, né, no seu conjunto, através de processos históricos, né? E que acontecem em lugares diferentes. E ter esse olhar, eu acho que é muito importante. Mas a gente tem 2 autoridades no assunto, então vamos deixar. Bom, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer muito à professora Edith e também ao Gabriel pelo convite para participar desse seminário, né, e também parabenizá-los pela iniciativa, né, porque realmente é um seminário super importante, né, bem interessante, e queria também agradecer, é um privilégio, né, estar ao lado da professora Silvana, uma professora super importante para a minha formação, também Lula, e também estar do lado de uma pessoa que realmente tem uma experiência de ativismo e uma experiência tão importante de vivência mesmo, né? Então, eu queria agradecer muito, assim, é um super privilégio estar com você também nessa mesa. E, bom,
é sempre super, né? Enfim, nós estamos num evento, numa mesa, num momento em que está ocorrendo uma mobilização super importante, né? Na cidade, em várias cidades simultaneamente, que são os atos contra a reforma da Previdência, né? A gente sabe, né? Esse é um seminário que se propõe a discutir, a pensar especificamente direitos e pessoas específicas de direitos, e a gente está vivendo, né, nunca antes na história desse país, os direitos têm sido tão cerceados e têm estado tão em risco. Né? Então, eu queria deixar, na verdade, isso registrado, que esse nosso encontro aqui também seja entendido como um ato, né? E como um ato em desacordo a todas essas atrocidades e a todas essas complicações políticas que a gente vem vivendo e a todo esse caos político. Né? Então, é super importante, eu acho, que a gente começar considerando isso. Bom, meu nome é Jaqueline, né, como o Lula já disse, e eu, na verdade, não sou doutora ainda. A professora Edith foi muito maravilhosa e generosa comigo. Eu estou naquela fase assim que está para acabar. Então, muita coisa pode dar errado ainda. Então, oremos. Oremos. Para dar tudo certo. Na antropologia, minha área de pesquisa é religião e sexualidade. Né? Então, eu tento lidar um pouco, e, na verdade, eu acho que grande parte da minha fala foi muito bem contemplada pelo Dimitri. Eu tento lidar um pouco com essas novas configurações, esses atores religiosos e a dimensão, né, que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos vão encontrando nessa esfera pública e que vão se tornando, na verdade, códigos importantes para embates políticos. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E eu vou falar especificamente, eu acho que para a gente entender um pouquinho, essa coisa da ideologia de gênero. Como foi que isso, de fato, surgiu? Né? Como é que é esse movimento? É um movimento internacional, então tentar rapidamente traçar um pouquinho um percurso, né, historiográfico, um percurso geográfico desse movimento. E eu vou começar exibindo para vocês um videozinho muito rápido de 2 minutos, que é praticamente um dos primeiros vídeos do movimento, que foi lançado na França. Esse movimento, ideologia de gênero, é um movimento que começa no início da década passada, que eu costumo chamar de década gloriosa, no Brasil, no caso, né? Porque foi uma década super importante para o desenvolvimento de uma série de movimentos e uma década super importante para a expansão de muitos dos nossos sistemas educativos. Né? A gente vai ter, em 2004, os primeiros projetos realmente implementados de cotas raciais nas universidades. A gente vai ter a expansão do ensino médio. Então, tem uma série de movimentos importantes educacionais, sem contar também a criação de secretarias super importantes, né, secretarias que já haviam sido desenhadas na Constituição de 1988 e que, na verdade, se tornaram mesmo pessoas importantes de política e de discussão na década passada, né, entre os anos de 2004 e os anos de 2006. Esse movimento contra a ideologia de gênero é um movimento que se iniciou no ano de 2004, mobilizado por uma associação católica francesa, que tentava, na verdade, discutir, e aí tem uma discussão muito interessante por trás, que é essa discussão entre os limites entre o público e o privado, e até onde isso pode ir. Essa é uma discussão extremamente clássica na França, né? A discussão francesa sobre o que é esfera pública e o que é esfera privada, e, nesse sentido, até onde o Estado pode ir e, consequentemente, a laicidade desse Estado, são discussões muito clássicas no universo francês, e, de alguma forma, a gente vai pensar um pouco como é que a América Latina vai entrando nessa discussão, mais agora, na segunda década do século XXI. Boa tarde a todas.
Eu queria também agradecer o convite do Gabriel, da professora Edith também. É um prazer estar aqui nessa mesa com vocês. E várias pessoas ilustres no seminário, né? Na verdade, eu sou professora de antropologia aqui na Universidade de São Paulo. Estou aqui há 4 anos, tenho uma experiência docente também no Nordeste, na Universidade Federal da Paraíba, e tenho trabalhado já há 10 anos com travestis e transexuais que se prostituem. Então, mas pensando nessa mesa, educação, e pensando no contexto da universidade, eu fui um pouco instigada a pensar, compartilhar com vocês, falar um pouco sobre as estudantes trans aqui na USP. Então, vou trazer, digamos, casos mais concretos aqui, pensando que esse seminário está sendo feito aqui dentro e a gente tem uma situação muito complicada aqui na USP politicamente nesse ano, né? E é importante pensar que, apesar de ser um caso específico, é uma questão central para pensar gênero na universidade, né? Como que a USP tem se mobilizado para acolher estudantes trans, que tipo de políticas que a gente precisa construir aqui na universidade para receber estudantes trans, tanto docentes e discentes, servidores, no país que mais mata travestis e transexuais, né? Então, pensando aqui no curso de Ciências Sociais, né, que é o curso que eu sou professora, a gente recebeu pela primeira vez dois alunos trans, um aluno trans e uma aluna trans. No universo de 14 mil alunos na Faculdade de Filosofia, temos 14 mil, mais ou menos, que eu tenho ouvido falar, que eu conheço um pouco, temos 15 alunos trans, estudantes trans, 15 a 20 alunos trans no universo de 14 mil. Então, são pouquíssimos, né, que chegam até a nossa universidade. A primeira constatação é que a gente não tem muitas informações disponíveis sobre estudantes trans na USP, né? O sistema, como a Letícia também disse, a Letícia Lanz disse super bem na outra mesa, é um sistema binário e a USP não foge disso, né? Então, a gente tem, na matrícula, não há opção, né, para você se identificar como outra identidade de gênero, só tem masculino e feminino, né? Então, não tem como a gente captar essas informações no sistema ainda, né? É possível, o aluno trans e a aluna trans, ela pode ser matriculada como pelo nome social, mas tem a complicação que na lista de presença vem o nome civil também, e os professores não sabem se o que está entre parênteses é o nome civil, se é o nome social. Há uma falta de transparência de como fazer e há uma dificuldade burocrática mesmo de facilitar a vida das estudantes trans aqui dentro, né? Pensando, a gente tem no Brasil, tem 2 universidades que têm cotas para pessoas trans na pós-graduação, que é a UFBA, Federal da Bahia, e a Federal do Paraná, na pós-graduação, né? Não sei se vocês sabem, né? A USP não tem cotas para nenhuma população, né? Uma das poucas universidades, eu me envergonho de falar isso público, né? Fazendo parte aqui como docente dessa universidade, que não existe uma política de ação afirmativa para pessoas negras, para pessoas com deficiência, para pessoas trans e pessoas indígenas, né? E a gente tem lutado aqui dentro com isso, pensando na desigualdade de gênero, né? A gente tem ali 6 mil professores, né? A USP, por volta de 6 mil professores. Desses 6 mil professores, 40% são mulheres. Dos 40% de mulheres, 3 são mulheres negras, né? No Conselho Universitário, que é um conselho que decide, delibera todas as políticas aqui dentro, tem 92 professores. Dos 92 professores, 29 são mulheres. Dos 10 representantes de estudantes, tem 3 mulheres. Onde estão as mulheres trans e as mulheres negras? Não há, né, na representatividade dessa população. Então, eu penso que esse processo de exclusão das estudantes trans, não só na universidade, como na sociedade, também acompanha um processo de desigualdade de gênero e de reprodução desse heterocentrismo, desse binarismo. E aqui dentro, né, eu tenho acompanhado um pouco, a gente tem acompanhado algumas alunas, há todo um percurso super sofrido que as alunas têm que fazer.
Então, desde ter acesso ao nome social, os documentos que elas têm que fazer no ato da matrícula, solicitar as mudanças na lista de presença, os registros no sistema de cadastro. Então, carteira de estudante, carteira de ônibus, carteira do CPUSP, SP Trans. Então, tem uma série de caminhos que as estudantes têm que ir em vários órgãos burocráticos dentro da USP para mudar o nome. Assim, é super árduo. Muitas delas desistem no meio do caminho porque assim é absurdo a burocracia, né? Sem contar os trâmites que elas têm que fazer fora da universidade, né? Para ter acesso à hormonioterapia, sistema, nome social, enfim, mudança do registro. E, para além de toda essa documentação, sofrem constrangimentos em sala de aula, por parte de professores e colegas, uso dos banheiros, né? Há muitos casos, é um tema central, inclusive em várias universidades dos Estados Unidos, que têm várias experiências bem-sucedidas, tem muitas pesquisas nos Estados Unidos sobre estudantes trans. Um dos grandes problemas da violação dos direitos das pessoas trans nas universidades são nos banheiros, que tem a ver com essa coisa de público-privado, que já está falando também, banheiros e moradia estudantil, né? A gente tem aqui a moradia estudantil, que é o CRUSP, que tem um índice altíssimo de violência, violência sexual, violência física, psicológica, incluindo pessoas trans, né, na moradia estudantil. Então, todos os espaços, digamos, de convivência, que seriam os espaços nos quais os estudantes mais vulneráveis deveriam ter direitos, eles são violados nos seus direitos, né? Um pouco esse paradoxo. Há também uma relação, interessante não, né? Complicada em relação às famílias. Eu vejo na Faculdade de Filosofia, que é uma faculdade de humanidades, que tem uma formação política, uma história política forte, inclusive de resistência à ditadura militar, tem vários estudantes que chegam ainda em dúvida no processo de transição. E quando eles chegam na FEFELESH, eles começam a ter acesso a amigos trans, discussão sobre gênero, sexualidade, e fortalece o processo de transição. Mas as famílias, e é muito interessante, as famílias associam a entrada na universidade à transição. Né, e isso é muito tenso, complicado. Então, aquilo que seria o sonho para o pai de entrar na USP vira um pesadelo para esse pai. E, ao mesmo tempo, para os filhos, é o processo de libertação, a despeito de toda a situação de desigualdade que a gente vive, né, mulheres trans, travestis, mulheres cis, aqui dentro, mulheres negras, aqui na USP, né? E a gente vê os dados do nome social no Enem, né? Essa última pesquisa do Instituto Nacional de Estudos do INEP mostra que há um crescimento muito grande de estudantes que registram o nome social na hora de fazer o Enem. Então, significa que cada vez mais a gente vai receber estudantes trans nas universidades públicas, mas a instituição não está preparada, mesmo colegas meus que se dizem de esquerda, se dizem pela diversidade de direitos humanos, sabe, tem aquelas perguntas mais idiotas. Será que ela é trans, ela é travesti, transexual, transgênero, não binário? E é muito... Eu acho que a Letícia falou, né? Eu luto pelo fim do gênero. Eu acho que é importante para pensar isso, né? Como é que a gente vai construir um espaço de convivência, de produção de conhecimento aqui dentro, sem classificar as pessoas, né? É interessante que a gente se pergunta, né, para as mulheres trans, mulheres cis, mulheres trans, mulheres travestis, como é que é ser mulher? Mas nunca me perguntaram o que é ser mulher. Será que né? E também há processos de sujeição pelos quais passamos e será que eu também sou trans? Posso ser trans? Né? Será que eu também sou? O que eu sou? Será que é preciso eu dizer o que eu sou para ser legitimada, né, como professora, como antropóloga, como mulher, né? E a gente não sai do lugar, né? É um pouco angustiante, né, pensar de que modo que a gente valoriza as diferenças e, ao mesmo tempo, pensa nessas igualdades, né? Em relação à educação, fiquei pensando, né? Educação inclusiva, que a gente fala, será que não seria o caso, pensando com vocês, né? Ao invés de pensar numa inclusão de pessoas que escapam à heteronormatividade e inverter a posição, ou seja, nós nos incluirmos ou nós fazermos justamente o inverso, porque
é tanta gente para incluir que é o mundo inteiro, né? É muita gente. Assim, pensando no caso das mulheres, se for pensar no caso de mulheres, 51% da população no mundo. Ou seja, será que não é o caso de mudar a perspectiva, né? Em vez de incluir, mas abrir o espaço para o diálogo, para a convivência, né? Para várias perspectivas que possam conviver? E acho que uma das coisas que tem me ajudado a pensar nessa ideia do encontro, do diálogo, e menos na inclusão, nesse sentido, inclusão, exclusão, são também as pensadoras trans, né? Pensando no Brasil, você tem Letícia Lans, que é uma das primeiras, Jaqueline Gomes de Jesus, Amara Moira, Luísa Copiters, Luma de Andrade, Guilherme de Almeida, Meg Rayara, que eu me lembro de cabeça, né? Tem várias, já tem pesquisadoras, doutoras e pesquisadores, doutores trans, que têm produzido um conhecimento sobre gênero, que podem também construir uma certa perspectiva diferente, que não é nem LGBT, que não é nem queer, que é uma outra perspectiva que é transgente, que é transgender, né? E que transita, que escapa às classificações, né? Que a gente pode, que é uma nova maneira de pensar. E nos Estados Unidos, a despeito desse processo aí do Trump e tal, tem o campo dos transgender studies, né? Tem um campo dos estudos transgêneros que é bem interessante, que é justamente pensar numa conexão, ao invés de pensar gênero e sexo, eles estão pensando na conexão entre corpo e desejo, corpo, identidade e desejo. Né? E pensando com o sexo como se fosse uma mistura. O que é sexo e gênero? É um mix, né? Eles falam, e inclui essa noção de conhecimento subjugado. O que você faz? Aquele conhecimento que foi historicamente excluído, você traz, né, como para a discussão. Em relação eu faço parte, né, além de ser professora, faço parte da rede Não Cala, que é a rede de professoras pelo fim da violência de gênero na USP. Foi assim um movimento inédito que fico muito orgulhosa de participar. São 200 professoras da Universidade de São Paulo, que tem um movimento social aqui dentro da USP e pensando de como fazer processos aqui de combate à violência de gênero, incluindo LGBTs, né? E a gente acabou de divulgar um relatório sobre a violência de gênero e sexual na moradia estudantil, né, para vocês aí terem noção. Então, a USP não é só o ambiente coxinha, que exclui, racista, sexista, homofóbico, apesar de ser tudo isso, mas acho que há muita resistência e fico muito orgulhosa de poder participar desse seminário e poder compartilhar com vocês dessas minhas angústias. Essa torre de marfim, a bolha, eu gosto de falar bolha. Sim, para terminar, né, a tese da Luma Nogueira de Andrade, né, que é uma das primeiras doutoras travestis, né, do Brasil, que é doutora de educação pela UFC, ela vai pensar em algumas propostas, ela faz uma pesquisa sobre travestis na escola, e vai pensar algumas coisas, né, para pensar numa política de ação afirmativa para as travestis transgêneros, né, na escola. Essa questão do nome social, né, que é fundamental, pensando na frequência, né, na chamada, no cotidiano escolar, o acesso ao banheiro, né, banheiro feminino, pensar num projeto pedagógico que reconheça a existência e singularidade das travestis na escola, né, incluir o livro didáticos que incluem livros didáticos, livros de história, que possam pensar essa diversidade sexual, né, formar a comunidade escolar, né, e pensar também, que a gente tem pensado aqui dentro, como criar uma certa norma que puna os agressores, né? O que a gente acontece aqui na USP em relação à violência de gênero e violência contra LGBTs é que justamente você falou do bom aluno, né? Eu lembrei disso. Muitas vezes os agressores são bons alunos e a gente vai falar, bom, aquele aluno cometeu estupro com 4 meninas, né? Agrediu um aluno gay. Nossa, mas não acredito. Ele é tão bom aluno, ele é excelente orientando.
né? Ele é um excelente, ele fez uma tese excelente. E muitas vezes, isso que a gente tem batido muito a tecla, ser uma universidade de excelência na produção acadêmica não é o mesmo que ser excelente nas relações humanas. Né? E esse é o problema e por isso que muitos casos ficam na gaveta, muitas agressões ficam na gaveta. Né? Mas a gente espera levantar o tapete e quebrar essa torre de marfim. Boa tarde. Eu quero agradecer o convite, é uma honra, né, sentar aqui com vocês. Eu acho que minha fala podia ter sido a primeira, assim vocês me ajudariam com as dúvidas, porque mãe tem muita dúvida. E é na condição de mãe facilitadora, como o Lula disse, né? Mas eu fui mãe complicadora também, não cheguei facilitadora na questão, assim como parece, né? E como eu sou profissional da educação e cresci dentro de escola, desde os 16 anos eu trabalho dentro de escola básica, né, do fundamental. Isso implicou de uma forma muito forte na minha vida pessoal e profissional, quando meu filho, aos 15 anos, disse que era gay. E eu cresci dentro de uma percepção e de uma educação de que o gay era filho de pais de famílias desestruturadas, e eu via dessa forma, inclusive profissionalmente. E aquilo foi bastante difícil, e eu precisei revisitar toda a minha concepção profissional, meu aprendizado, para poder entender o que acontecia. E foi nesse movimento que eu encontrei o GPH, que foi muito importante para mim. E isso implicou na pessoa que eu sou, profissionalmente também. E a escola básica, né? Eu tenho experiência em escola pública e em escola particular. A gente tem uma prática muito difícil lá dentro. Não é simples fazer essas reflexões que vocês fazem. A gente tem um perfil de professores bastante moralistas e religiosos, e que trabalham muito, com pouco tempo de reflexão, com pouco tempo de pesquisa, e isso vai para a sala de aula, isso vai para a prática. E essa ideia de que a escola não considera a subjetividade, até pela questão histórica, como o Lula colocou, né, que na prática a escola conserva um modelo muito antigo, inclusive na nomenclatura, né, quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de... Oi? A formada, tudo isso traz, né, no discurso, essa ideia de que existe o certo e o errado, né? Existe o que todo mundo espera. Inclusive o uso do uniforme, né? Se a gente pensar, ele padroniza, né, as pessoas. É assim que a gente tem que se vestir. E tudo isso vai para a prática, para as relações dentro da sala de aula. E é o que eu tenho vivido. E, a partir do momento que eu vivi a experiência com meu filho, a reflexão que eu venho fazendo é como derrubar esse muro, né? Como trabalhar na formação dos professores. Toda vez que a gente propõe esse tema, ele é rejeitado. Os professores não querem conversar sobre o assunto. A desculpa, né, é sempre que o tema é muito polêmico e que isso vai gerar um conflito entre as famílias. Nas escolas particulares, isso, então, é muito mais forte. A gente tem medo de abordar a questão dentro da escola, e nas escolas públicas não há tempo para fazer, né? A gente não pode perder tempo, porque a gente tem conteúdo, a gente tem uma série de coisas a resolver. Então, eu venho vivendo esse conflito internamente, tentando levar essa questão, e eu penso que esse diálogo entre a escola do dia a dia, né? E que bom que o Lula está na Faculdade da Educação, ele precisa abrir, né? A gente precisa abrir essas portas, e de uma forma que talvez a gente
possa pensar juntos é de como fazer com que vocês, pesquisadores, né, do tema, possam chegar na conversa com esses professores, porque a gente não sabe o que fazer lá dentro, quando a gente vive uma situação, né, de bullying, essa ponte, né, que a gente precisa fazer entre a universidade e a vida prática lá da escola, né? Tem experiências boas acontecendo, eu acompanho, porque a partir do momento que eu vivi, e eu só aprendi porque eu vivi, porque até então eu também achava que era um filho problemático, era um problema comportamental, era um problema de desvio psicológico, e a gente fazia coisas erradas de caráter, como, por exemplo, eu já fui diretora, de chamar os pais, né? Porque a criança pequena tinha um jeito mais feminino, né? Então, assim, como que colocando a culpa para os pais, né? Veja, isso é um problema seu, né? Do que acontece que ele traz esse jeitinho de... Então, eu penso que a gente precisa fazer essa ponte rapidamente, porque as crianças estão vivendo, dentro das salas de aula, bullying, preconceitos fortíssimos, algumas experiências positivas. Eu tive oportunidade de vivenciar algumas experiências positivas, porque eu abracei essa causa. Eu tenho sido convidada para conversar com professores, com alunos jovens, e faço isso com muito prazer, porque eu defendo que a escola ela tem um impacto muito forte na formação das pessoas, né? E a gente precisa cuidar disso. E aí eu abro para discussão, né? Como é que a gente poderia, então, criar essa ponte? Obrigada. Eu queria só fazer um comentário para a Jaqueline, porque a Jaqueline trouxe umas informações históricas aí importantes. Eu faço parte de um grupo LGBT católico. A minha vida inteira, né, quando fazia filosofia, quando eu falava que era gay, estava todo mundo, não, tudo bem. Aí eu falava que eu tinha uma formação marxista, nossa, né? Aí agora você imagina, gay, tudo bem, marxista, tudo bem, católico, né? Demais, né? Enfim, eu acho que nasci para assumir algumas cruzes, né? Para usar uma analogia católica. E, na verdade, a primeira vez que eu li o termo ideologia de gênero foi num artigo publicado, acho que no Estadão, ou no Globo, do Dom Orani Tempesta, que é o cardeal do Rio de Janeiro. E eu dei um pulo, falei, meu Deus, o que é isso, né? E acho que isso, inclusive, me mobilizou a dizer, eu que militei a vida inteira, né, no movimento social, de fazer esse movimento também dentro da igreja, né? E a minha percepção é de que quando você fala com a base, né, assim, de tipo, com as pessoas que estão nos movimentos, que estão, né, nos bairros, nas ruas, tem uma aceitação muito grande, né, mas a hierarquia é que é o problema. Então, e é engraçado, né, porque para quem é cristão, não tem família mais estruturada do que a tal Sagrada Família, né, porque a menina engravidou antes de casar. Certo? E casou, então não casou virgem, né? Então, como é que você pode defender, né, que as moças casem virgens se o pai, né, não é o pai biológico, né? Enfim, né, a tal da família sagrada, ela coloca para a gente uma série de questões que você fala, se passa uma borracha, né, e se propõe uma moral que não tem nada a ver com isso, né? Sei que os provoca quem tem uma formação religiosa mais tradicional, acha que eu estou blasfemando, acho que estou mesmo, porque, na verdade, se a gente não mexer nisso, né? A Edith falava assim, como as pessoas têm preconceito porque elas não conseguem organizar. E aí quando a gente lê Piaget, né, que é um dos teóricos da formação humana, né, do desenvolvimento cognitivo, ele fala que para a gente aprender, a gente tem que primeiro desorganizar, tem que desequilibrar. Essa é a palavra que ele usa. E eu acho que a nossa tarefa é essa, desequilibrar
o conhecimento que as pessoas têm sobre sexualidade e gênero para a gente poder conseguir rearmar. E, Mércia, na minha experiência com os professores, né, eu tenho sentido o contrário, que assim, de uma vontade de escutar, de entender o que está acontecendo, e quando chega no final da formação, eles sempre, ou elas, né, que a maioria são mulheres, sempre me dizem, olha, eu não percebia que certas coisas como preconceito, como discriminação, ou mesmo como violência, e que essa formação, essa capacitação me ajudou a fazer isso, né? Eu acredito também, a formação é o único caminho, né, para a gente dar conta dessa questão. Exatamente. O problema é assim, quantos chegam a desejar também a formação, né? Pois é. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Exato. Mas então, vamos agora abrir para quem quiser fazer perguntas ou comentários. Quem vai levar o microfone? Eu gostaria de fazer um comentário, uma pergunta que é difícil de ser respondida, que ficou todo o tempo na minha cabeça, né? Sobre a ideologia de gênero, sobre, sabe, a verdade mesmo que a gente percebe, que eu entendi da Mércia, há uma relação muito grande entre a família e a escola, né? Uhum. E como que a gente vai lidar com o preconceito na escola se é tão dependente da família? Porque a gente lida bem na escola, aí a criança vai para casa, conta para a mãe, e a mãe vai na escola. Então, eu tenho visto isso. Nos meus projetos para a escola, eu tinha maior dificuldade. Aí eu percebi que o projeto que dá certo é aquele que engloba, de alguma maneira, a família. Porque senão não dá certo. Uhum. Então, um projeto que você trabalha com todos os preconceitos. Aí, você divide a classe. Cada grupo fica com um preconceito. Não dá para fazer isso. O professor tem que escolher o grupo que vai trabalhar com os LGBTs. Não pode entrar nem no sorteio. Os outros preconceitos já dá. Racial, religioso, dá para... Eu estou falando por experiência. A gente pode dividir, sortear. O grupo LGBT não dá para sortear. Aí o professor que conhece a classe forma um grupo de alunos que ele sabe que as famílias já são mais abertas, mais modernas. Aí você começa aquele projeto. Mas aí como é que você vai incluir a família nesse negócio, né? Ah, então aí eles vão fazer os trabalhinhos, mas as mães vão fazer a premiação dos melhores trabalhos e tal. Eu uso desses recursos, porque depende... A professora está na maior boa vontade fazendo alguma coisa ali, no dia seguinte chove de mãe na escola. Eu vou tirar meu filho na escola, porque eles têm medo, e não é só transexualidade, como você sabe, nem transgeneridade, mas é homossexualidade. Estão fazendo meu filho virar gay. Eu vou tirar meu filho dessa escola. E aí, gente, sabe como que a gente lida com isso? Não é isso que você quer saber, Mércia? Isso, é. Eu também. Eu tenho pensado assim, nas minhas práticas, eu tenho tentado tirar a palavra ideologia e levado à teoria, porque essa palavra ela traz essa questão pesada de que a gente está querendo convencer e doutrinar alguém. Então, eu tenho usado a teoria para conversar com pais, com professores, mas é isso que a Edith colocou, os pais vêm para a escola armados. E a capacitação de professores? Eu queria fazer uma pergunta para a Silvana. Sim, pois é. Para a Jaqueline também, se ela quiser responder, porque assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, quer dizer, de a gente desconstruir, né, as relações de dominação de gênero, né, como a gente tem atualmente, é o nosso objetivo que está lá na frente. Eu tenho trabalhado como primeiro passo de trabalhar a igualdade de gênero, né?
Porque eu acho porque sem isso, né, que nós somos e aí trabalhar o que a Edith está chamando a atenção, então a igualdade racial, né, a igualdade corporal, né, de você ter ou não alguma característica, né, que te diferencie e por aí, e mesmo a desigualdade social, né, de classe, né, de moradia, até a cultural, né? Eu acho que esse, para mim, é o terreno onde eu acho que eu sei que, né, isso ninguém vai poder contestar, né? Assim, porque então, até normalmente quando eu chego, na primeira vez que eu vou falar para professores, eu falo, a nossa Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais. Então, essa é a minha perspectiva. Porque senão, né, se você quiser desconstruir, não, olha, o gênero... Você come pelas beiradas, né? Exatamente. Isso. E eu estou falando isso, Edith, porque, na verdade, você está perguntando como e eu estou pensando na estratégia. Então, como é que a gente, nesse terreno minado, como é que a gente trabalha, né? Queria que vocês falassem. Mércia, difícil, né, pensar. A gente tem tido algumas iniciativas, por exemplo, aqui na Escola de Aplicação, esse ano teve a primeira semana de gênero e sexualidade na escola, né, mas foram os professores que organizaram, alguns professores, e foi muito bacana ver a visão de futuro das crianças que estão pensando lá na frente e já estão, não tem mais, né, então tem essa... que eu acho que eu vejo aqui os alunos que chegam na Faculdade de Filosofia, as meninas, meninos, os coletivos feministas já começam a se organizar na escola. Então, acho que houve uma mudança absurda em relação, por exemplo, à minha geração. Coletivo feminista no 6º ano. Né? As meninas, as colegas do meu filho falam, não, a professora foi machista, porque ela não deixou as meninas falarem, deixou o menino falar. Então, tem um certo que vem também, eu acho que tem uma influência muito grande do movimento secundarista que a gente teve, né, nesses últimos anos. Acho que teve um fortalecimento político das crianças e adolescentes que nos ajudam a construir, né, essas pontes. Então, e aí eles chegam aqui na universidade muito mais... e a igualdade de gênero, no caso da antropologia, ela é difícil de... A gente começa pensando justamente do contrário, os marcadores sociais da diferença, de pensar que as diferenças... que não é só diferença entre homens e mulheres. Então, tem essa coisa da raça, da etnia, da geração, da religião, porque a gente está pensando em diversidade cultural, né, na antropologia. Mas aí tem uma questão complicada, que é os estudos de gênero, os estudos queer, os estudos LGBT, que se propõem a desconstruir, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade de políticas de ações afirmativas e também um movimento político super forte na universidade. Então, movimento negro, movimento feminista, movimento trans, movimento gay, movimento das meninas lésbicas. Então, são muitos compartimentos. E aí a gente vê que... Eu também penso muito nessa questão da igualdade, mas, às vezes, para acionar os jovens que estão chegando na universidade, eles já vêm com tudo compartimentado. Já vem todas as caixinhas, assim. E a ideia é tirar da caixa primeiro. Não é caixa, gente. É círculo, é esfera, é infinito, tá lá. E pensando... E é uma coisa que eu faço, que eu acho que é bacana, pensando assim, Universidade de São Paulo, classe média alta, grande parte dos estudantes vem de escola privada, tem estudantes de escolas públicas, das escolas técnicas, ETECs e tal, já vivem num certo universo bem restrito, digamos, de experiência humana. E aí a gente faz experiências de campo etnográficas, né? Então, por exemplo, vamos fazer experiência na Rua Augusta, conhecer as putas do Parque da Luz, por exemplo. A gente vai na Augusta, ver as travestis, fazendo um pouco assim de experiência vida real, né? Sai do seu universinho na Zona Oeste, na Vila Madalena, e vamos lá para o Centrão ver o que as pessoas estão fazendo. E é muito rico, porque essas experiências etnográficas dão essa dimensão da diversidade,
E aí, a partir dessa experiência concreta com eles em campo, aí eu vou trabalhando os conceitos com os jovenzinhos. Que acho que também depende muito da área, né? Sim. De como fazer. Agora, em relação à família, da família, né? É um desafio, né? Porque quando a gente chega aqui, eu, por exemplo, não gosto de conversar com a família, porque chega na universidade, a gente quer tentar dar um tom mais profissional e, às vezes, a família atrapalha na formação desses jovens adultos de 18, 19 anos que estão chegando. Mas né? na escola básica isso não é possível. Isso, exatamente. Mas aí os pais vêm com essa cabeça já que querem interferir. E aí é complicado, né? A gente fica numa saia justa. Mas para trabalhar com sexualidade, às vezes é preciso falar com os pais também. Às vezes ter grupos de apoio, porque às vezes o pai não sabe o que é transexualidade, não sabe o que é homossexualidade, acha que é doença mesmo. E às vezes é preciso falar, olha, fique tranquilo, seu filho não é doente, está tudo bem. Ele só gosta de outros meninos. É isso, né? Não é isso. Simples assim, simples assim. Não é Ele simples. gosta de... Você tivesse falado isso para mim, ia ser uma tragédia. Também. Sim, vou passar para a Jaque. Tem uma pergunta ali. Boa tarde. Eu sou Ana Miragaia, eu sou coordenadora da Diversidade Sexual de Sorocaba. E essa coordenadoria, na realidade, começou pela generosidade da doutora Edith, que foi até Sorocaba para ajudar a gente a implantar o GPH lá também. E uma das minhas grandes ansiedades é realmente a escola. Como eu também vim da educação, eu também cometi muitos erros com os meus alunos. De maneira que eu achava que eu estava sendo carinhosa até. Eu também. Então, assim, são coisas absurdas que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu gostaria de encontrar um por um para pedir desculpa, de brincadeira até boba, que hoje a gente sabe que dói, que ofende, mas não foi com essa intenção, com certeza. Mas a grande dificuldade que a gente tem de acesso às escolas, de conseguir entrar numa escola para conversar, às vezes, como eu vim da educação, eu conheço algumas pessoas que são da educação, e eu falo do projeto, a pessoa fala, vamos na minha escola para conversar, e a gente combina a data, está tudo correto. Chega na semana, a pessoa liga e pede desculpas e fala que vai deixar para o outro mês. E aí a gente já percebe que ou a direção ou os próprios professores já falaram, não, esse assunto aqui dentro não. E o que mais me deixa angustiada é que a gente tem o nosso grupo de jovens no GPH e a grande maioria deles reclamam que o primeiro bullying que sofreram foi do professor. Então, isso assim, é uma coisa que dói bastante, você imaginar uma criança sofrendo bullying de um professor que, ali, naquele momento, é a autoridade máxima, e ele não tem ninguém para defendê-lo, e esse professor não quer ouvir sobre o assunto. Então, essa angústia a gente tem, mas a gente não desiste, a gente está tentando. Sorocaba, a gente tem outros professores que estão dando cursos sobre diversidade sexual para professores, e é uma briga, inclusive, com os vereadores que são evangélicos. Então, assim, mas a gente, é o que eu falo, lá em Sorocaba a gente não desiste, a gente vai insistir até o fim, e a escola, para mim, é prioridade. É um lugar que, assim, eu acho que é formação e que a gente tem que falar sobre isso. Era só isso, era só para dividir minha angústia. Obrigada, gente. Que bom. Como é seu nome? Como é o nome? Eu esqueci o nome. Ana Miragaia. Obrigada, Ana. Eu acho que, inclusive, o que a professora Edith falou sobre a família e tal, talvez ajude um pouco a amarrar uma coisa na minha fala, que eu acho que na hora da fala eu não consegui amarrar muito bem, que é que, talvez, para a gente tentar entender o que, de fato, se quer discutir quando se entra nesse debate público sobre ideologia de gênero. E talvez seja menos sobre o conteúdo do gênero e mais sobre o estatuto da escola na formação de uma sociedade civil. Eu acho que talvez o debate seja muito mais esse. E aí eu acho que vale a pena a gente recuperar um pouco, né, muito rapidamente, a história da escola pública no Brasil, né, que é uma escola
que sempre foi vista como ação social do Estado, e, desde o início, toda a ação social do Estado ficou a cargo da Igreja Católica. A Igreja Católica era responsável pelas ações de caridade, pela assistência social do Estado. O Estado começa a desenvolver um braço de ação social e a educação continua como política pública nesse braço a partir da década de 40. Quer dizer, com Getúlio é que isso de fato começa a ser redesenhado, mas ainda a Igreja Católica, como uma instituição civil importante para pensar a quem se formar, como se formar, ainda era fundamental. E como a educação não era para todo mundo, as escolas católicas elas tinham uma licença para ensinar e para formar indivíduos, para formar cidadãos. No momento em que a gente começa esse processo de universalização da escola pública, que é um processo que na França ainda é do final do século XIX e que no Brasil é do final do século XX, porque a lei que vai universalizar o ensino médio é de 1998, né? Realmente volta a repor a ideia de que o que a escola pública tem que ensinar é conteúdo para o vestibular. A escola pública não forma indivíduo, ela não forma cidadão. Quem forma cidadão é a família. E é por isso que educadoras e educadores sempre repetem: não, eu não vou educar a pessoa, quem educa é a família. Essa frase é uma frase brasileira. Essa frase jamais seria dita numa sociedade francesa ou em numa outra sociedade em que a função da escola pública é produzir cidadãos para aquela sociedade. Mas a gente repete isso, e eu já participei, já fui professora de pós-graduação de psicopedagogia, então que forma realmente professoras, em grande maioria de educação infantil, em que a ideia é essa: a escola ela ensina a ler, ela ensina a contar e ela fica com aquelas pessoas ali por um período de tempo, mas ela não educa. A educação compete à família. Então tem um outro ponto aí por trás desse debate público sobre ideologia de gênero, que também é a família que é historicamente produzida no Brasil como um agente de produção de pessoas e não as instituições públicas. Então as pessoas no Brasil elas são produzidas no privado e não no público. E é exatamente sobre isso que essa questão toda da ideologia de gênero fica mobilizando, né? É muito menos o conteúdo e muito mais o estatuto da escola pública e o estatuto da educação na formação desses indivíduos. E assim, eu acho que é super difícil a gente pensar em maneiras de reformular isso, mas eu acho que a formação de pessoas dentro da escola é super importante, e de pensar a escola em outros termos também é super importante. A escola como, de fato, uma tecnologia para a formação de cidadãos, e não mais a família. Sim. Isso. Sim. Dá para ouvir. Eu sou professor também, e quantas vezes numa reunião de pais e mestres, os pais, seja o pai ou a mãe, vieram me cobrar que eu não estava educando o filho deles. E eu respondia: mas eu sou professor de matemática e física, eu não sou professor de educação. Eu ensino matemática e física. A educação quem tem que ensinar é a família. E você colocou aí uma coisa que é o contrário do que eu estava falando para esses pais. Posso responder? Você me esclarecer? Ele está perguntando para ela. Que educação que a escola pode dar e não a educação de conteúdo. Deixa a Messia falar. Não, eu só queria dizer, assim,
que o conhecimento, o aprendizado, ele é relacional, né? Acontece pela relação. Então, a relação do professor com o aluno, é por essa relação que o aprendizado vai acontecer. E nesse processo de relação, existe a questão da formação e da educação. Não tem como um professor não assumir essa responsabilidade, né? A gente educa, ainda que a gente não queira, nessa relação. Então, eu penso que a gente tem que discutir com os professores exatamente isso. Eu já fui coordenadora, diretora, e principalmente professores do Fundamental 2 e médio, eles não querem entrar nessa questão da formação, né? De colocar... de olhar para o aluno, como é que ele responde, como é que ele trata as pessoas, aspectos da cidadania mesmo. Mas a gente não tem como fugir disso numa sala de aula. A sala de aula é puramente relacional. E a sociedade precisa disso. É dessa forma que eu vejo, professor. Como é seu nome mesmo? Eu só vou rapidinho. Ai, gente, é Modesto também. Não, uma família de docentes, Não, eu acho, rapidamente, eu acho super interessante, Flávio, você colocar isso. Deixa ela responder. Eu vou responder rapidinho. E é super importante, eu acho, que você colocar isso, porque eu acho que a questão e o incômodo que gera é exatamente esse. Eu acho que é super importante. A gente tem que entender que as nossas posições, elas são sempre construídas, e as nossas posições profissionais, inclusive de docentes, do que um docente deve fazer, elas são sempre construídas dentro de um viés histórico, principalmente um viés que desenhou a escola e, fundamentalmente, desenhou o papel da escola pública, que no Brasil sempre foi um negócio muito difícil assim, de se desenhar, né? Super interessante a gente perceber o modo como, de fato, nós, professores, né, brasileiros de educação básica, realmente aprendemos nas faculdades, nos cursos, que quem educa é a família. Né? Mas isso não é uma ideia universal. Isso é uma ideia que está produzida dentro do próprio estatuto que a escola ocupa na sociedade brasileira e na formação dos cidadãos brasileiros, em que a família é mais importante que a escola. Em outros desenhos de sociedade civil, como o francês, por exemplo, não é assim. A escola é mais importante. Tanto é que as pessoas passam muito mais tempo na escola do que com a família, né? Então, eu acho super interessante esse exercício, né, que eu acho que a antropologia ajuda muito, né, nesse sentido, da gente conseguir localizar o modo como a nossa própria formação profissional ela está relacionada a um desenho institucional que é histórico. Em primeiro lugar, estou feliz de estar aqui no dia de hoje. Estou muito feliz com as mesas que foram montadas. E aí depois eu preciso super trocar contato com a Jaqueline, com a professora Silvana, por favor, por questões assim acadêmicas. E eu me senti provocada com várias questões que foram colocadas, né? Primeiro, acho muito importante a gente pensar o que a gente está pensando quando a gente fala diversidade. Né? Diversidade do quê, cara pálida? Né? Se a gente tem um único padrão, que é aquele que a gente já foi discutido aqui hoje, que é o mainstream branco, heterossexual, cristão e blá, 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 e todo o resto acaba sendo a diversidade. Né? Se você é mulher, você é diversidade. Se você é índio, você é diversidade. Se você é deficiente, você é diversidade. Se você é lésbica, gay, travesti, tudo que não for homem branco, porra, gente, é diversidade. Né? Então, assim, desculpa o palavreado. E aí você fica pegando essas siglas que a gente também sabe que são siglas brancas e ocidentais, né? LGBT, LGBTT, LGBTQIA, aí você fica pegando o alfabeto inteiro para poder dar conta daquilo que não é o mainstream, né? Por conta dos horários, eu tinha um monte de coisa para falar. Eu queria perguntar dessas questões dos neologismos da categoria, porque a gente vem dessa questão da medicina, como já foi colocado aqui hoje, que coloca como doença, né? Então, tem essa questão do... A gente vem do ismo, né? A gente rompeu com travestismo, lesbianismo, homossexualismo para colocar como idade, que é uma questão da personalidade, da forma de existência dos sujeitos.
E eu fico muito provocada pensando nessa questão da educação que foi colocada, porque, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar do histórico que a gente vem, né? Se você olhar para trás e falar, poxa, já foi proibido dar risada, né? As crianças eram jogadas lá em Esparta porque, enfim, não servia para a guerra, né? Tem toda uma questão, nossa, você não podia encostar no órgão sexual, mesmo que você fosse casado, o sexo era só para procriação, né? Então eu fico pensando, aí lembra do Copérnico, do Giordano Bruno, que foi para a fogueira, né? Quanto tempo a gente vai demorar, né? E aí fica inventando essa roda do Nietzsche o tempo todo. Quanto tempo a gente vai demorar? Eu não estou aqui querendo pedir receita de bolo, né, gente? Aí, como é que faz? Porque eu acho que todo mundo está aqui no ideal hoje, junto, na tentativa de construir novas formas. E, dentro de tudo isso, né, lembrando de novo a questão da educação, a gente sabe que a família é sim um pilar muito importante, até porque a gente está falando de um trabalhador, uma trabalhadora de classe média, que trabalha o dia inteiro, né, e chega em casa e vai lá escutar o da Atena. Quando o filho dela vem contar para ela, né, que o que está acontecendo na escola ela não entendeu, óbvio que ela vai ter as fantasias e vai vir sim com 10 pedras e 10 paus nas mãos. Então a minha pergunta e aí para qualquer pessoa, eu super fiquei pensando no Dimitri, mas acho que não consegui falar, né, então ele já foi. A minha pergunta enquanto movimento social contemporâneo, né, que foi muito bem colocado hoje aqui, essa questão de, poxa, Lampião, isso foi 40 anos atrás, existiu, conseguiu tudo isso, na ditadura, né? Então, assim, a minha pergunta, a minha provocação enquanto movimento social contemporâneo, pensando no fundamentalismo religioso, que a gente tem a expressão, né, para não falar outra coisa, cura gay, em pleno 2013, 2015, né, ideologia, e a gente sabe que a gente precisa de fibra nesse momento do país, porque a gente precisa colocar a mão na massa e precisa mexer na sujeira. É polêmico, então, gente, mas vamos ocupar os espaços e vamos falar sobre isso, porque é importante, porque 2018 está aí, né, então, assim, eu acho que a gente precisa pensar e falar, assim, nessas coisas, e a minha pergunta é essa, né, enquanto movimento social contemporâneo, não procurando receita de bolo, mas o que podemos fazer? É isso. Obrigada. Vai, você responde essa. Mais experiência. A Silvana falou, responde essa. Você que tem mais experiência do movimento. Eu, na verdade, ando super afastado do movimento, até porque, por conta de estar nesses projetos, eu não estou aqui falando em nome do movimento, né? Embora já tenha falado, embora eu tenha experiência, né? Até porque pensar o que são os movimentos sociais hoje no Brasil também daria uma outra mesa, né? Mas eu acho que a questão da diversidade, ela é importante, porque uma das coisas que fez parte da minha formação quando eu entrei no mestrado em educação foi ler um livro do professor... como é o nome dele? Morreu recentemente. Zygmunt? Ele escreveu um livro que se chama As Ciladas da Diferença. E esse livro é muito bacana porque hoje... O Pierucci, obrigado. Estão difamando ele dizendo que ele era gay. Ai, credo. Que problema. Gay e católico. Então ele era bacana. Então, esse livro está esgotado, não sei se voltou a ser publicado. Ele trabalha justamente nessa ideia de que hoje a gente valoriza a diferença. E ele fala, a direita, os conservadores, a elite, sempre soube que ela era diferente dos pobres, né? Então, essa coisa de marcar a diferença... Cuidado, porque ela pode, na verdade, manter construir, definir e manter hierarquias, né? Então, eu acho que quando a gente fala da diversidade, a gente tem que pensar isso. Até que ponto a gente não está legitimando hierarquias. E aí, Jaqueline, eu queria que você falou um pouquinho da história da educação. Se a gente for olhar a educação no Brasil, historicamente, né? Isso só vai mudar a partir dos anos 80 no Brasil, ela sempre foi para a elite. Então você tinha
professores e alunos da mesma classe social, na classe média, né, para cima. Então, você não tinha conflitos, né, porque estava todo mundo ali falando a mesma linguagem, né, com a mesma bagagem cultural. Então, e é a partir do momento em que se expande o ensino, é que você vai ter um monte de problema, a violência, o vandalismo, não sei o quê, de setores da população que se promete que se você cursar o ensino fundamental e o médio, você vai ter um diploma e isso vai te melhorar de vida, você vai ter um bom emprego. Isso é as pessoas começam a ver que é uma falácia, que não adianta eu ter esse diploma porque ele não está me garantindo, né? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que, se a gente também não fizer ela dentro do que é hoje a escola pública, a gente não avança, né? Então, a questão de gênero e de sexualidade, ela está dentro desse âmbito, né, maior. E aí, então, acho que a gente precisa repensar o que a gente entende por diversidade. Eu acho que a gente tem que continuar falando em diversidade, mas lembrar que o nosso horizonte é a igualdade. Quer dizer, de igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, igualdade, e as diferenças, elas são individuais, mas a igualdade, ela tem que estar no nível coletivo. E vamos encerrar, estou curiosa para ouvir a outra mesa, agradeço, e vou ficar com essa pergunta nessa sexta-feira à noite fria, do que podemos fazer. Eu volto a pergunta para a plateia. Eu também, enfim, gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer as questões, tudo. Eu vou continuar aí, né? Então, quem quiser conversar e tal. E acho que realmente essa pergunta que você fez é uma pergunta muito difícil de responder, porque é uma pergunta, na verdade, que inquieta muito, né? Eu acho que é uma pergunta super importante para a nossa geração se ocupar dela também, né? E tentar mudar as coisas, né? Seja na universidade, seja na educação básica, em todas as instâncias qual a gente vai transitando. E acho que a travessia só está começando também. É um evento que... Nós estamos lutando aqui que legal. na travessia. Olha, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu também agradeço e eu pego carona na pergunta, o que podemos fazer, e complemento, temos que fazer porque as nossas crianças não podem esperar. Obrigada. Muito bem.